Vamos dar uma volta total na conversa e organizar ela. E a gente vai voltar na história do cartão, mas vamos passar sobre pontos que eu anotei aqui, que são, acho que, as dúvidas mais comuns. Algumas delas eu também tenho. Então, vamos começar pelos cookies, né? Talvez quem esteja assistindo escutou cookie, mas não sei nem o que é isso, para que... Ou até sei, aquele negocinho quando eu entro num site pela primeira vez, ele me pergunta se eu aceito que o site... Eu não sei qual é o verbo, se ele impõe o cookie contra mim, eu não sei nem como verbalizar isso, mas, enfim, o que são os cookies, para que eles servem? Até poucos anos atrás, nenhum site perguntava. Ele ia lá e a gente sabe que você estava sendo cookiado, sei lá como é que fala, que nada mais é, imagino eu, que é ele entender tudo que você está fazendo no site e quando você retorna a ele sabe ali seu... É mais ou menos o seguinte, olha, eu vou te traquear, eu vou acompanhar o que você está fazendo, mas com você, o mestre, conte. Não, eu vou tentar ser, porque isso também é um papo infinito, mas você tem alguns tipos de cookie. Então você tem um cookie que para mim, vamos começar por ele de cara, que é o cookie mais sensível para mim, nessa história de cybersecurity, que é o cookie da sessão. Então, aquele cookie que te permite você fechar o teu navegador, abrir de novo e você ainda está logado no seu Gmail, por exemplo. E aquilo acontece porque você tem lá um cookiezinho guardado no seu computador. Mas você tem outros diversos tipos de cookie, que são os cookies que vão te rastreando para ver os seus... Bom, para a propaganda ficar te seguindo, basicamente, pela sua navegação, para eles entenderem o seu histórico e tal. Então, você tem várias categorias, mas eu acho que o cookie que é o cookie que tem que ser protegido no ambiente da internet, o que você tem que realmente se preocupar... Claro, você pode falar, bom, eu não quero receber cookie porque eu não quero ficar dando ainda mais informação para todo mundo dos meus hábitos. Justo, né? Justo. Mas o cookie que é realmente perigoso é o cookie da sessão. Então, você tem... Porque se eu chegar nesse ponto, né? Se eu consigo, de alguma forma, capturar esse cookie no seu computador, E eu vou no mesmo site... Não precisa... Imagina assim, ó... eu roubo o seu cookie... Eu roubo o cookie do André. Isso. E aí eu sei que você vai na Amazon, esse cookie é da Amazon. Eu acesso a página da Amazon, significa que vai estar logado. Você vai estar logado. Assim, e aí eu já basicamente, posso... você tem que fazer umas alterações, mas assim, alterações super simples que você faz no navegador, lá para apontar para o lugar certo, enfim. Mas aí você está logado. E aí você tem acesso... E o problema, às vezes, quando a gente usa o e-mail como o nosso Gmail da vida, ele é o nosso repositório de segurança de tudo. Assim, se você quer resetar uma senha no teu banco, pode acontecer alguma coisa... Banco, mau exemplo. Se você quiser resetar sua senha na Amazon, vai chegar um e-mail para você. No Gmail. Isso, se você quiser... Supondo que eu use o Gmail, né? Se você quiser esquecer... Se você esqueceu sua senha no Facebook, vai chegar no seu e-mail. Então, se eu tenho acesso, se eu consigo, como um invasor, eu consigo ter acesso ao seu e-mail... Eu tenho acesso instantâneo a muita coisa. E aí, só para as pessoas entenderem, né? Me corrige. Não é que vai ter alguém lá olhando o e-mail do André porque eu peguei o seu cookie. São robôs, né? Que ficam mapeando e identificam que isso é um e-mail do Facebook com uma senha e que vai cruzar essas informações, né? Esse cenário do ataque do cookie eu acho que é mais prevalente quando você tem um vírus, né? Então você vai ter você foi infectado no seu computador, o vírus está lá dentro e está capturando essas coisas e enviando para um servidor que é de controle do hacker. E aí, claro, tudo sempre... A não ser que você seja uma personalidade muito específica, não vai ter ninguém querendo necessariamente atacar você, pessoa física, né? Então, é isso. Aí que vem um ponto da escala, né? Que você tem um ganho de escala sendo um criminoso online. Porque é isso, se eu conseguir achar um jeito de entrar no seu sistema, esse mesmo jeito vai ser aplicado para milhões de outros sistemas. Bom, então o risco do cookie é esse. Eu acho que... E basicamente, mas o problema é que tem site que é o seguinte, ou você aceita o cookie ou você nem consegue navegar, não é que você não consegue navegar, mas você perde funcionalidades. É quase essa nova... Foi uma mudança na legislação, né? O que eu vejo é o seguinte... Antes nem perguntava se eu aceitava o cookie e automaticamente ele estava lá. Agora ele pede para eu aceitar. Todo mundo aceita porque não sabe para que serve e também aqueles que já
tentaram falar, não vou aceitar esse negócio, eles talvez tenham notado que eles perdem funcionalidades, como por exemplo isso do Gmail. Se você não aceita o cookie, você tem que ficar saindo, toda vez que você sair, você vai ter que logar de novo, é um porre, né? Talvez esse seja a visão maior dessa história toda. O problema é que, assim, para você ser seguro na internet, você vai perder um monte de conveniências. Assim, qual que é o risco de você aceitar todos os cookies? É baixo para quase todos nós. É super baixo. Mas se você tem mais uma consciência... E quando você aceita... Só para voltar à história do cookie, essa mensagem que a gente recebe para aceitar é mais no ponto de vista da privacidade. Não é nem de proteger o cookie de sessão. Assim, é mais assim, eu não quero ser rastreado. Eu não quero ficar recebendo propaganda em todos os sites que eu frequento das coisas que eu estava olhando nesse site, por exemplo. Ou seja, eu estou lá olhando bola de futebol, eu não quero que o site, esse cookie, traqueie, rastreie isso e use essa informação. Exato. Mas, então, é um pouco diferente. Então, quando a gente seleciona se a gente quer aceitar ou não o cookie, normalmente a gente está falando assim, eu só não quero que você me rastreie. Mas voltando à história de ser seguro na internet, acho que o cookie é um problema, claro que é. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas tem uma lista de coisas que a gente pode fazer para ser mais seguro na internet, sabe? E quais são elas? Você acha que a sequência seria a gente falar sobre Wi-Fi? Podemos. Nossa, vamos. Pode ser, ótimo. Então... Porque a coisa no Brasil está se popularizando, mas aqui você tem Wi-Fi em todo lugar, né? Então... Assim, acho que só não tem ainda no metrô, mas assim, é muito fácil você ter... Você praticamente conseguiria... Tem gente, às vezes, brasileiro que vem para cá e fala, vou pegar um chip. Falou, olha, dependendo do que você vai fazer, porque talvez você nem precise. Porque tem Wi-Fi em todo canto. Você vai no Starbucks, tem Wi-Fi. Você vai no McDonald's, tem Wi-Fi. Você está no escritório, tem Wi-Fi. Você está no ônibus, tem Wi-Fi. Você está no aeroporto, tem Wi-Fi. O Wi-Fi, esses Wi-Fis de rede pública, né? Então, ele é um problema de segurança. Assim, você está conectando basicamente num sistema, você está entrando num sistema que você não conhece. E tem diversas formas de você atacar. Assim, existe um ataque que, tentar ser super simples, porque senão a gente vai falar numa coisa super técnica e vai ser chato. Mas eu consigo enganar o computador se você conecta numa rede que eu controlo, de Wi-Fi. Então, vamos supor que... Eu estou no aeroporto. Você está no aeroporto e eu criei uma rede ali que tem cara de ser uma rede do aeroporto, está aberta. Você, ou seja, eu sou estou no atacante. Estou no aeroporto no JFK, aqui em Nova York. Falo, preciso de internet. E aí você criou uma outra rede e eu vou lá e acho que é a rede do aeroporto. Aí eu vou lá e entro. Eu posso fazer isso. Ou pior ainda, vamos direto para outro pior caso. Eu posso entrar na rede do aeroporto e posso atacar a rede. Tem formas de você atacar a rede. E aí, o que vai acontecer? Eu posso enganar a rede para um certo endereço. Então, vamos supor que eu estou fazendo esse ataque na rede e você logou na rede normal, você está lá na rede do aeroporto e você quer entrar no site do seu banco. Você vai digitar lá www.bancodobruno.com.br. Dependendo da forma como eu criei o ataque, eu consigo enganar o seu computador e direcionar o tráfego para um endereço que o seu computador vai achar que é desse banco, mas é um endereço que eu controlo. Então, se eu crio uma página ali para você inserir o seu usuário e senha, você vai lá colocar seu usuário e senha, como se você estivesse acessando a rede do seu banco normalmente. Eu vou capturar essas credenciais e vou poder... de fato no banco e usar os dados. E aí eu posso criar de uma forma com que a página... ou posso usar essa mesma informação que você enviar para a página original e reencaminhar a conversa sua para o seu banco, então você não vai nem perceber. Ou posso gerar um erro e te direcionar para o banco certo e você faz tudo de novo no seu banco. E o que eu já li, ou o que eu conheço, pode fazer coisas mais simples, como, por exemplo, só capturar a minha tela e tudo que eu digito. Porque eu entendi o que dá para capturar... ou você faz eu entrar na sua rede, ou você entra na rede do aeroporto, e aí você vê lá, tem lá, sei lá, 1000 pessoas conectadas. E uma das opções é isso, você sabe tudo que ela está fazendo. Ou seja, é isso, você enxerga o tráfego. Então o tráfego, eu digo, você viu que ela entrou num site, você está vendo, você consegue traquear a tela, a imagem e também o que ela digita, né? E aí os robôs tentam
decifrar isso. Se a conexão que você estabeleceu não está criptografada, é super fácil de fazer isso. Se ela tiver criptografada, mas o atacante tiver acesso a uma das partes dessa criptografia, também é como se não existisse, como se nada tivesse encriptado. Então, mas aí, peraí, pra gente não ficar, até eu ficar em pânico, mas então toda rede pública é perigo ou eu posso usar? Porque no fundo é isso, as pessoas vão ouvir e falar, então não uso mais o Wi-Fi, vou no Starbucks, não pode usar, eu tô no aeroporto, não pode usar. O que eu faço? Eu não entro em banco, eu não entro em nada sensível quando eu uso o Wi-Fi do Starbucks. Então, duas formas. Quando eu estou fazendo alguma coisa de trabalho, eu estou conectado na VPN, então eu tenho uma outra coisa, uma outra camada de criptografia dos meus dados, que tá sendo, meus dados passam por essa rede interna minha com o meu empregador, certo? E estabeleço uma conexão segura, e então você não consegue enxergar, mesmo que eu esteja usando uma rede pública, você não consegue interceptar. Então, pera, eu já não entendi nada. Mas você consegue isso porque você é um engenheiro de cybersecurity ou eu consigo? Se eu tiver com o meu laptop no colo no Starbucks, eu tenho VPN? Dependendo, acho que o iPhone novo tem um VPN que você pode ativar automaticamente. Então você pode usar a VPN que a Apple fornece, por exemplo. Aí eu estaria seguro para usar o Wi-Fi em qualquer lugar. Sim, assumindo que a Apple não está comprometida. Sim, tudo na internet é uma coisa, é esse jogo. Assim, quem que você acredita que está, sabe, do seu lado, basicamente. Então, voltando àquela história, eu não acesso o meu banco de uma rede pública. E quando eu estou fazendo coisa de trabalho... Mas você acessa de casa? Acesso de casa. Mas aí qual é a vantagem que você tem de casa? Porque de casa, pelo menos, eu sei que esse ataque específico que eu estou te comentando não está acontecendo. Porque eu estou conectado com a minha rede de casa, que está conectada com o provedor de internet, etc. Então, quando eu tento fazer uma pesquisa para o meu banco, a resposta que eu vou receber, e aí vai ficar cada vez mais técnico essa história, mas a resposta que eu recebo é de uma entidade que se confia. Entendi. Não vai ter alguém... Porque, no fundo, esse ataque é o quê? Eu, como um atacante, eu estou interceptando ou tentando ser mais rápido em responder para o seu computador qual que é o endereço certo que você deve ir. Porque quando você faz assim, eu quero ir para o site do meu banco, por exemplo, o que basicamente, salvo quando você tem esses dados armazenados e tal, o que o teu computador vai fazer, ele vai mandar uma mensagem que vai andar alguns pulos até chegar num servidor, um domínio que vai te informar, o site certo para ir, esse endereço aqui, esse endereço de IP aqui que você tem que ir para chegar nesse site do banco. O que esse ataque faz é tentar ser mais rápido do que essa resposta. E se eu estou próximo de você, de uma forma eletronicamente falando, se eu estou a poucos pulos de distância de você, como é o caso, se eu estou na mesma rede que você, no Starbucks, por exemplo, eu consigo contaminar as respostas todas que forem vindo e eu vou ser o primeiro a informar a resposta para o seu computador. Entendi. Então, ou seja, quando você está numa rede pública, você usa a rede pública. Quando você está numa rede pública, você evita fazer coisas sensíveis, como, por exemplo, acessar seu banco. Mas, por exemplo, a coisa mais comum, as pessoas querem acessar seu e-mail, seja ele do Gmail ou de onde for. Isso você faz? Faço também. E tem um outro componente aí que a gente ainda não falou. Então, você faz porque não tem risco. E de novo, tudo também tem um pouco da conveniência, porque se eu for querer ser 100% seguro, é melhor eu ficar totalmente offline na minha vida, né? Mas você tem também a criptografia entre as duas partes, então tem, assim, esse ataque que eu tô te colocando, ele era um ataque super fácil de fazer 15 anos atrás, quando essa conexão ponta a ponta não estava criptografada sempre. Há formas de você atacar mesmo, mas fica cada vez mais difícil. Né? Então, assim, a evolução da internet vai criando seguranças para os problemas que vão sendo encontrados e também, toda vez que você vai criando alguma coisa nova, você vai criando novas superfícies de ataque. Então, você está no Wi-Fi da Starbucks, você não acessa o banco, mas você acessa seu e-mail e aí, consequentemente, imagino que você acessa sites em geral, coisas que você quer checar a temperatura, ou sei lá o que, isso sem crise. Eu só tento evitar fazer coisas que são muito... tem muito risco, porque se alguém consegue, de alguma forma, entrar na minha conta do banco, já de cara tem o meu dinheiro. Agora, se
alguma coisa acontece e eu perco um pouco da minha privacidade com alguma navegação de algum site, qual que é o risco que eu vou estar adquirindo com isso? É menor, né? É menor, é menos sensível. Sim. E mesmo que ele entre eventualmente em algum site ou outro, talvez para ele fazer alguma manipulação ou transação ou mudança, você tem ainda outros layers de segurança, né? Eu falo igual hoje, muitas coisas você precisa receber um número no celular, uma autenticação. Você quer resgatar milhas, eles te mandam um SMS, ou você tem que usar o autenticador. Ou seja, mesmo se o cara chegar lá no meu site das milhas, seja da companhia aérea ou de onde for, é possível que tenha mais layers aí que ele vai impedir, né? Acho que você falou tudo. Camadas e mais camadas. Então, você tem que ir colocando camada de proteção na sua história online. Então, esse Second Factor Authentication que você estava comentando, esse de você receber um SMS ou usar um código... Importantíssimo ativar, né? Importantíssimo. E se você pode escolher, tenta escolher não ser por SMS. Porque SMS é um meio inseguro. E fora que você está usando basicamente o seu telefone como identificação de você. Você tem ataques de troca de SIM. Então, alguém pode obter o teu telefone e sair reiniciando senha de tudo quanto é coisa. Vai receber, vai estar controlando a sua linha, vai receber esses SMS e vai entrar nas suas contas. Então, claro, sem nada, se você só usa a sua senha e o seu usuário, esse é o pior dos mundos. Porque... sabe, tem milhões de formas de você estar exposto só usando esses dois. Então, você adiciona uma camada a mais, que é ter, que seja o SMS, no pior dos casos. Tá bom, adiciona uma camadinha a mais. Agora, se você puder migrar o SMS para um autenticador do Google, por exemplo, um software que é um token, né, que vai ficar gerando esses tokens, melhor. Se você tiver mais paranoico, você pode ter o token físico. Você pode ter um device que, se você, por exemplo, vai usar o seu computador, você vai ter que plugar esse device no seu computador, vai gerar as coisas por ali. Então, você pode... tudo depende da sua paranoia, basicamente. Entendi. E aí você falou da senha. Senha, eu tenho aqui como um dos pontos mais sensíveis. Eu estava lendo um negócio que é super interessante. Eu não sei se o pessoal te mandou isso, mas que uma senha para ser segura, acho que a pergunta é essa: o que uma senha precisa conter para ser segura? Eu vi um post que basicamente ele mostra, primeiro, que a imensa maior parte das pessoas colocam senhas que são super fáceis de romper e de descobrir. Elas literalmente colocam 1, 2, 3, 4, 5, ABC, coisas assim, ou colocam poucos caracteres. E aí, isso daqui que eu achei na internet, basicamente mostra que se você tem uma senha só de números de até 8 dígitos, é possível quebrar instantaneamente. Se ela tem 13 dígitos, em 11 horas um aplicativo consegue quebrar. Mas, enfim, para você realmente gerando uma dificuldade, você tem que ter números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos e minimamente aí mais de 10 caracteres. Você chegou a ver isso? Vi. Não, isso é fantástico. São dois componentes, eu acho, que são importantes de falar na sua senha. Claro, a complexidade da senha. Bom, 3 coisas que são importantes de comentar. O tamanho, a complexidade da senha é super importante. Outro, super importante, é não reutilizar a senha. E isso é um pecado que acho que todo mundo... É porque é difícil lembrar. Isso. Então você tem que usar... Ou seja, você nem vai conseguir lembrar, aí você precisa guardar, aí guardar um outro risco. Então, claro, mas o que se recomenda para a questão da senha é você ter um password manager. Então você vai ter que ter... Mas aí também se alguém romper o password manager... Claro, esse é o ponto principal. A senha que abre o cofre do password manager, essa senha, ela tem que ser super difícil de quebrar. Então, você tem que conseguir bolar uma senha que você eventualmente vai alterando
Só para o pessoal entender, um Password Manager basicamente é um aplicativo onde você salva todas as suas senhas. Isso. E aí quando você precisa, você abre ele, olha e digita em outro lugar. Ou ele faz aquele... Você pode ter uma integração, dependendo do software que você usa, você vai ter essa integração, ele vai completar sozinho para você. Mas o mágico do de um software manager, de um password manager como esse, é que você pode ter realmente senhas seguras e únicas para cada um dos sites que você entra. Então, esse é o lado... Porque eu vou conseguir arquivar lá uma senha super... Como aqui, sei lá, super maluca. 15 dígitos, 15 caracteres. Totalmente aleatórios, que não fazem nenhum sentido, assim... Né? E você não tem como memorizar aquilo, e nem é ideia, você nunca vai precisar memorizar uma coisa dessa. E você vai poder, com esse tipo de software, você pode ter lembretes, assim, olha, já faz, sei lá, 6 meses que você não muda essa senha. Que tal, né? Você atualizar, criar uma outra senha. Você usa um Password Manager? Uso. E você cria essas senhas... porque gigantes. Sim, mas é porque é muito fácil com o Password Manager fazer uma senha de 20, 40 caracteres, porque não faz diferença para você mais. Aqui, eu não sei o quanto isso aqui é acurado, está preciso, mas basicamente diz o seguinte, se você colocar números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, e tiver mais que 10 caracteres, você leva quase 1000 anos para quebrar a senha. Ou seja, inquebrável, né? Você já mais ou menos. Mais ou menos também mais não ou vale? Menos. Não, vale para algumas certas situações, que é aí que vem para o meu segundo ponto, porque você tem as coisas que você pode fazer do seu lado, mas também tem o outro lado de como é que a outra entidade que você está interagindo, o que eles estão fazendo com a senha, como é que eles estão armazenando essa senha. Então, você tem formas de você... primeiro que, assim, é super raro alguém algum site armazenar a sua senha direto sem mexer em nada com ela. O que se faz, normalmente, você faz um hash. Você passa a senha que você colocou quando estava criando o seu usuário por uma função matemática que vai destruir vai destruir o que você tinha e vai te dar um outro conjunto de caracteres que não tem... Se você não consegue reverter aquilo com uma função matemática. Então, o site ele não sabe que o teu password era ABC123. Mas vai ter um hash que foi gerado, você vai ter uma coisa que foi gerada que gerou porque você colocou ABC123. Se o site não toma nenhum cuidado e usa esse hash dessa forma e não faz mais nada com isso, tudo que você está vendo aí... Sim, porque se vazar, se ele não... Se ele não cuidar da minha senha, né, tecnologicamente falando, e ele deixar vazar, claro, aí foi... Mas ele estaria vazado. Mas olha só... É que aqui a gente está olhando na perspectiva do seguinte, do que cabe a mim, né? Uhum. Como é que quem está assistindo fala, como é que eu crio uma senha... Como é que eu crio uma senha segura? Basicamente a resposta é mixar todos esses caracteres e ela tem que necessariamente ser grande. Tem que ser grande e não pode ser reutilizada. Acho que é outro ponto super importante para lembrar. E ser grande é isso? 10 caracteres para cima? Eu falaria, já fala com uns 15 caracteres. Então, se você começa a usar um Password Manager... Porque se você não usa um Password Manager, o que acontece? Você pode até tentar fazer uma senha comprida e tal, mas vai ser uma senha fácil. Vai ser alguma coisa do tipo a senha que você está acostumado a usar nos seus sites, como sempre, adicionando mais alguns números ou mais algumas letras que vão ser uma coisa que você vai conseguir lembrar. Não, para lembrar tem que ser alguma coisa que tenha uma lógica. E se tem lógica, um hacker consegue descobrir a lógica. Então, como é que o hacker descobre a lógica? Então, vamos para o segundo passo. Então, o site armazenou. E você tem a tua senha, se você usa a mesma senha, você está armazenando essa mesma senha em diversos sites. Então, e os sites usam basicamente as mesmas funções para fazer o hash dessa tua senha. E aí, se esse banco de dados está comprometido, aquele hash vai estar disponível. E aí, o que um hacker um pouco mais esperto vai começar a fazer? Ele vai ter uma coisa que chama Rainbow Tables. Ele vai criando tabelas gigantes de hashes em cima de hashes em cima de hashes. Tentativas, basicamente. Imagina assim, como eu estava te falando, então quando você coloca alguma coisa no começo de uma hash function, ela vai te cuspir uma coisa determinística no final. E se você refaz esse processo várias vezes, você vai sempre tendo uma próxima coisa determinística que depende da coisa que iniciou o processo dessa função. Se eu faço isso muitas vezes, e com muitas palavras, e com muitas senhas que já estão expostas por aí, e muitas combinações, eu começo a criar um mapa de hash functions.
E aí, o que um hacker faz? Ele pega uma base de dados que está comprometida, vai ter lá o teu usuário, então o seu bruno.corano, alguma coisa assim que você usou como seu usuário, e vai ter o hash. E aí, o hash, ele vai procurar nessa tabela dele. E aí, você quebra passwords muito mais rápido. Porque você chega rápido, você vai ou de cara de achar um match, ou você vai, à medida que você vai iterando sobre essa tua tabela e criando mais, você vai acabar batendo naquela tabela e você vai poder voltar tudo atrás e você vai chegar na senha, basicamente. Então, qual que é uma defesa? Por isso que eu estava falando, o ponto que é o site que está tendo a sua senha, ele tem que ter formas também ele tem formas e tem que estar usando essas formas para proteger a tua senha. Então, o que eles fazem? Tem uma coisa que se chama salt. Então, quando você colocou lá o seu ABC123, ao invés dele pegar aquele ABC123 e de cara já te passar por essa função hash e armazenar aquela string, ele vai adicionar alguns elementos por conta própria, vai juntar esses dois, os elementos que ele sabe com o que você enviou e vai passar nessa hash. Então, ele vai aumentar muito a complexidade da senha. E adicionando uma coisa que vai variar para cada usuário. Então, se eu estou usando a mesma senha que você, se essa empresa, se esses comércios, se esses sites estão usando um método bom de armazenar a senha, o hash das nossas duas senhas não vai ser mais o mesmo. Porque vai ter um componente que foi adicionado na nossa senha, na composição aí da nossa senha, e que criou uma certa aleatoriedade para a sua senha. Então, você vai ter uma senha... Apesar das nossas duas senhas serem a mesma, para quem olha de fora, parece que elas são diferentes. E aí você protegeu mais. Então, basicamente, para eu atualizar todas as minhas senhas hoje, 10 a 15 caracteres para mais, misturando tudo. A 15 para mais. Já pensa em 15. E não sendo coisas lógicas, ou seja, não é Bruno... Isso. Sim, super campeão da motovelocidade.com. Não faça isso. Porque senão alguém acaba... E tem um outro problema, desculpa, uma última coisa nesse ponto das senhas. À medida que alguém consegue... porque assim, tem vazamento de dados o tempo todo. Os sites as bases de dados do site são hackeadas o tempo todo. A gente vê no jornal, assim, a cada semana parece que tem um site novo que foi hackeado e as informações vão para a dark web e estão lá à disposição dos hackers e tudo mais. À medida que você começa a usar uma lógica na sua senha e você começa a aparecer em várias bases, um hacker consegue determinar. Por exemplo, se você tenta vou escrever uma senha grande no meu Instagram. Então, a minha senha vai ser ABC123, Instagram, seguro. 2020. Isso, 2023, sei lá. Eu vou olhar aquilo e vou falar assim, será que nunca foi... Vamos pegar um outro site que nunca foi vazado, que eu sei que o Bruno usa. Bom, eu vou tentar agora no Facebook. Vamos ver se vai ser ABC123, Facebook, seguro 2023. Porque você começou a colocar um componente de lógica lá, que você achou que você criou uma senha super comprida, com número, com letra, minúscula, maiúscula, eventualmente. Você pode até colocar uma exclamação, uma interrogação, que seja. Mas se você tem uma lógica, um hacker comprometido ali com a profissão dele, pode descobrir essa lógica. Porque se é lógico para você, é lógico para outras pessoas também. Então, por isso, usa um password manager, 15 caracteres ou mais. Se for um password manager, coloca lá o máximo que o site aceitar. Não custa nada. Não vai ser a sua memória que vai estar sendo utilizada ali, né?